Eu sempre começo os meus vídeos dizendo da alegria de poder partilhar com você esse momento. E não é uma palavra jargão, não é uma palavra ensaiada, quer dizer mesmo, eu sinto satisfação no coração de poder repartir com você a riqueza que eu estou recebendo da palavra de Deus, que é Espírito e vida. Hoje, mais uma vez, a vida que é abençoada por Deus nos dá essa oportunidade de nos encontrarmos e darmos mais um passo ou alguns passos no caminho da Sagrada Escritura, conhecendo, rezando, aprendendo e cavando em nós a oportunidade de ensinar também. Nós vamos fazer a nossa oração antes de ler a palavra de Deus, como temos feito em alguns vídeos anteriores, e eu gostaria que esse fosse o nosso hábito, o nosso costume. Oremos. Meu Senhor e meu Pai, envia Teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha Tua Santa Palavra, que eu Te conheça e Te faça conhecer, Te ame e Te faça amar, Te sirva e Te faça servir, Te louve e Te faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da Palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. No caminho que nós estamos fazendo através da Sagrada Escritura, nós chegamos hoje à oportunidade de conhecer um pouquinho do livro do Eclesiástico. Eu procuro pronunciar bem a palavra porque tem um outro livro, né, na Bíblia que tem um nome muito parecido, é o Eclesiastes. O Eclesiástico também é chamado de Sirácida. Nós vamos entender por quê, conhecendo um pouquinho da história dele, sobre os escritos. Na verdade, ele está inserido dentro daquele bloco maior que nós chamamos de livros sapienciais e os poéticos que estão reunidos no mesmo bloco. Sapiencial quer dizer sabedoria, sapiência, sabedoria. E nós vamos entender por que ele é chamado assim. Então, ele faz parte dos livros sapienciais, mas ele é parte também de um outro bloco, entre vírgulas, um pouquinho diferenciado, que é o bloco dos livros deuterocanônicos na Bíblia. Eu expliquei, refletindo na semana passada sobre o livro da sabedoria, o que significa deuterocanônico. Cânon é o conjunto dos livros admitidos, acolhidos para serem colocados na Sagrada Escritura. Deutero é segundo tempo, um passo depois. Isso quer dizer que o livro do Eclesiástico foi acolhido para ser inserido no cânon da Sagrada Escritura, não ao mesmo tempo que todos os outros livros, mas um tempo depois, a partir da reflexão da Igreja. Entre os livros deuterocanônicos, são 7 livros, os que nós elencamos, e eles não estão presentes nas Bíblias protestantes. Também porque não foram inseridos na Bíblia hebraica e nos escritos judaicos. Não foram admitidos como livros inspirados. Em outro vídeo anterior já expliquei o porquê disso. Uma série de circunstâncias, e entre elas a mais proeminente, a mais lembrada, é que ele não foi escrito na língua original hebraica, ele foi escrito em grego. Nós vamos ver adiante que não é muito bem assim. Ele foi escrito sim em hebraico, mas o que chegou primeiro às mãos dos cristãos e às mãos dos judeus foi o original grego, o hebraico foi sendo descoberto depois. Então, tirando os livros proféticos que fazem parte do Antigo Testamento, esses livros proféticos nós temos certeza de conhecer os autores. Tirando esses livros, o Eclesiástico é o único livro do Antigo Testamento que a gente tem certeza de quem é o autor. No Eclesiástico está escrito sabedoria de Jesus, filho de Sira ou de Siraque. Isso vem assinalado no final do texto, quase como uma assinatura, está lá em Eclesiástico 51:30. Alguns autores dizem que essa assinatura foi acrescentada, ou ela foi colocada no final do escrito do livro, já quase como uma assimilação de um costume ou de uma cultura helenista. Os helenos tinham o costume de assinar as suas obras no final, que não era o costume dos outros povos orientais. Mas o Eclesiástico, como foi escrito dentro do contexto do helenismo,
o autor achou por bem assinar, e isso nos deu a possibilidade de conhecer o autor. Jesus, filho de Siraque. Jesus era um nome comum, sobretudo no Antigo Testamento, é um nome que aparece mais de uma vez. E esse Jesus, filho de Siraque, é o autor do livro porque ele assina a obra. A composição, então, é atribuída a ele, Jesus ben Siraque, ou ben Sirá, ou no grego Siracida. O ben é um prefixo colocado antes do nome da pessoa para dizer da filiação. Jesus ben Yosef, Yeshua ben Yosef, Jesus filho de José. Esse Jesus aqui é filho de Siraque, viveu em Jerusalém por volta do século II a.C. Isso está lá em 50:27, Eclesiastes 50:27, falando da sua origem. E nós também podemos deduzir isso a partir de um louvor que ele faz naquele bloco ali, do capítulo 50, a um certo Simão, sumo sacerdote. Os estudos históricos identificam esse Simão como Simão II, que foi um sumo sacerdote muito importante e considerado em Jerusalém. Ele viveu por volta de 132 a.C., Simão II, e também uma citação dentro do livro do Eclesiástico, falando de Ptolomeu VII, isso nos ajuda a localizar a escritura do livro e a vida daquele autor por volta do ano 38 a.C. O próprio livro do Eclesiástico nos fornece algumas informações sobre a identidade e o trabalho. Em Eclesiástico 51:23 fala de uma escola que era um convite aos ignorantes para que eles se inscrevessem nessa escola e adquirissem gratuitamente a sabedoria. Isso é em 51:25, a sabedoria que vem de Deus. Por que a citação dessa escola, o convite a entrar nessa escola é importante? Porque nós sabemos também pelos estudos históricos que os helênicos, os gregos, tinham o costume de gerir na própria casa escolas de instrução, de estudo, de sabedoria, de reflexão. E esse judeu, vivendo dentro do contexto helênico, também abre na sua casa, oferece uma escola para versar. O judeu que quiser ser judeu fiel, devoto, versar esse judeu na sabedoria de Deus. Isso ajuda a localizar a época da escritura do livro e o contexto em que ele foi constituído. Então, do período que foi constituído o Eclesiástico, nós podemos deduzir que o autor criou na sua própria casa uma escola de formação sapiencial, uma escola da sabedoria. É aquilo que eu dizia, no helenismo essas escolas eram muito presentes, muito características dos povos gregos. Nós sabemos de outros estudiosos, outros sábios gregos, que também tinham escolas para reflexão, para instrução, para sabedoria, e que funcionavam na própria casa. O livro foi formado, então, com reflexões pessoais do autor, e ele era muito lido nas primeiras comunidades cristãs. E, aliás, o nome eclesiástico, que vem do latim ecclesiasticus liber, esse nome, ele é dado a esse livro porque, exatamente, ele era chamado o livro da igreja. Igreja é eclésia ou eclesia, daí vem a origem do nome do livro eclesiástico. Isso porque na igreja ele era usado, na igreja cristã, usado de maneira oficial, isso quase fazendo um contraponto com as sinagogas, que não acolheram esse livro como escritura inspirada. Então, essa designação de eclesiástico, livro da igreja, vem desde São Cipriano de Cartago, que viveu no século III. Ele foi um dos santos padres da igreja. E nós vamos ver como que essas referências são importantes, porque elas ajudam a localizar o lugar de atuação desses escritos, o uso, como era nas comunidades cristãs. Ele foi escrito originalmente em hebraico, entre os anos 190 e 124
antes de Cristo, o livro do Eclesiástico. São Jerônimo, e como é que a gente sabe que foi escrito em hebraico? Porque é importante a gente destacar isso, porque o livro não chegou às mãos da igreja e nem às mãos do judaísmo em hebraico. O livro chegou em grego. Nós vamos ver no final desse estudo hoje como que ele chegou à língua grega. Como eu já expliquei em outros momentos, não tendo sido escrito originalmente na língua hebraica, ele não foi assimilado, acolhido no cânon hebraico, depois não foi acolhido também no cânon protestante. Mas a igreja o enxergou como sendo inspirado. E é interessante porque, sendo escrito em grego, a igreja o acolheu e mais tarde a arqueologia vai ajudar a perceber, a entender e a aprender que esse livro originalmente foi escrito em hebraico, sim. São Jerônimo já afirmava que tinha conhecido o livro na sua língua original hebraica, mas era só uma afirmação de São Jerônimo. Até então não tinha nada de comprovado que realmente existia um original hebraico. Depois, mais tarde, cerca de 2/3 de uma antiga cópia do texto em hebraico foi encontrado numa sinagoga no Cairo, em 1896. 1896, vocês vejam, não é muito distante de nós. Praticamente 2/3 do livro, é um pedaço considerável, foi encontrado numa sinagoga no Cairo. E outros fragmentos depois também foram encontrados em Massada, em 1964. Massada era uma fortaleza localizada sobre um planalto. Ali Herodes o Grande mandou construir um castelo e construir um forte do seu reinado. Herodes o Grande é aquele que está presente na história de Jesus, que mandou assassinar os meninos pequenininhos, menores de 2 anos, com o objetivo de eliminar o rei que nasceria em Israel. Herodes o Grande, então, ele está no limiar da passagem da antiga era para a nova era, quando os anos começam a ser contados. São contados antes de Cristo e depois de Cristo. Na fortaleza que Herodes mandou construir em Massada, foram encontrados alguns fragmentos dos escritos em hebraico. Massada fica perto do Mar Morto. Ali foi encontrado os capítulos de 39 a 44, é uma parte considerável também, numa escrita que foi do início do século I a.C. A maneira de escrever também é uma maneira de se obter informações sobre o tempo. Uma outra coisa importante da gente lembrar é que Qumran, tem outros vídeos anteriores que eu já falei sobre os escritos do Mar Morto em Qumran. Vocês vejam, 2 encontros, 2 achados importantes perto do Mar Morto. Aqueles fragmentos que foram encontrados em Massada e também alguns trechinhos que foram encontrados entre os rolos antigos descobertos nas grutas próximas ao Mar Morto, em Qumran, que eu já falei em outro vídeo. Ele é um livro relativamente grande, possui 51 capítulos e mais tarde ele foi traduzido do grego por um neto de Jesus, filho de Siraque. Nós vamos ver um relato sobre isso. Lá no Egito, por volta do ano 123 a 130 a.C. O livro pode ser dividido então em 2 grandes partes, de 1 a 23 e de 24 a 50. O início e o final não fazem parte, o prólogo e o epílogo não fazem parte do escrito do livro, nós vamos ver por quê. E cada uma dessas partes começa com um elogio à sabedoria. Essa é uma divisão proposta entre os capítulos 1 e 23, um bloco, e 24 a 50, outro bloco. Existem outras divisões propostas, mas essa é uma comumente aceita. A série de personagens de Israel que são descritos no livro do Eclesiástico, eles são apresentados no final do livro, no capítulo 44, de 1 a 50, e depois no versículo 21 do capítulo 45, essas figuras têm o objetivo pedagógico de despertar o orgulho no judeu de pertencer ao povo que teve figuras tão proeminentes, tão importantes na história de Israel. Por isso o autor vai lembrando essas figuras importantes da história de Israel. Esses foram homens que seguiram a palavra de Deus e, portanto, absorveram, receberam, foram agraciados
com a sabedoria que vem de Deus, eles seguiram a palavra de Deus com fé e coragem, e eles vão ser sempre lembrados dentro da história do povo de Israel como homens sábios. Por isso o autor faz questão de lembrar alguns nomes importantes da história de Israel, para dizer que as pessoas do nosso povo, as pessoas da nossa história também adquiriram e tinham sabedoria, para não dizer ou não dar a possibilidade que se abrisse dentro do povo judeu a ideia de que a única sabedoria existente verdadeiramente era a sabedoria dos gregos. Não sei se vocês se lembram, a palavra filosofia vem do mundo grego e sofia quer dizer sabedoria. Então a ideia que tinha que o mundo grego era o grande detentor da sabedoria. O autor de Eclesiástico vai lutar para mostrar que não é bem assim. Existia a sabedoria dada por Deus num outro contexto, numa outra história, no meio de um outro povo. O Eclesiástico, então, defende a fé tradicional do seu povo, do povo judeu. Deus é eterno e único, está lá no capítulo 18, 36, 42. Ele é o autor de toda a criação que é perfeita, apesar dos seus mistérios e contradições. Esse Deus ensinado desde a antiga história de Israel é o Deus que pode oferecer sabedoria no tempo em que o autor começa a sua escola na sua casa, a escola da sabedoria. Diante da criação, o próprio Eclesiástico, como os salmistas, se enche de entusiasmo, ele pasma diante das obras que foram criadas por Deus. Isso está em Eclesiástico 39, 42, 43, lendo lá a gente vai encontrando os versículos que falam disso. Deus conhece todas as coisas, Eclesiástico 42, ele é tudo, Eclesiástico 43, governa o universo com justiça e com prudência, está em Eclesiástico 16. Isso só para falar dos atributos de Deus lembrados no livro do Eclesiástico, que são verificáveis em outros livros do Antigo Testamento, e isso mostra uma comunhão do autor do livro do Eclesiástico com toda a história de Israel. Deus é misericordioso, capaz de perdoar e de salvar no tempo da aflição, Eclesiástico 2. Ele é pai não apenas de Israel, de quem ele é o Deus único, Eclesiástico 17, depois 24, mas ele é também pai de cada indivíduo. Isso está em Eclesiástico 23. E os estudiosos enxergam nisso já um salto na direção da universalização do anúncio de Deus que vem para salvar toda a humanidade. Ele escolhe um povo, que é o povo de Israel, o povo eleito, mas ele quer ser Deus para toda a humanidade. Ele é pai e cuida de cada pessoa. Isso no livro do Eclesiástico já é um salto de uma compreensão universalista da história da salvação para o bem de toda a humanidade. Ele é um livro que é considerado um livro sagrado por grande parte das igrejas cristãs, a Igreja Católica Romana, mas também as igrejas católicas orientais, as igrejas ortodoxas, e ele é aceito inclusive pelos protestantes anglicanos, que é a Igreja Católica da Inglaterra. Para algumas igrejas cristãs, ele é apenas um livro útil para leitura e edificação. Alguns protestantes, sobretudo os históricos, o aceitam como livro de leitura edificante, mas não como livro inspirado. O livro do Eclesiástico é ainda muito usado hoje no judaísmo, especialmente citado no Talmud, e ele teve uma influência muito grande na liturgia judaica, porque é nele que se celebra a grande festa do perdão e nele está a oração das 18 bênçãos. Mas o livro do Eclesiástico é mais reconhecido no judaísmo pelo seu valor histórico, não fazendo parte da Tanakh, que é o conjunto canônico dos livros sagrados e aceitos dentro da Bíblia hebraica. Os protestantes seguiram essa opção do judaísmo e também não acolheram o livro do Eclesiástico. No início do século III a.C., a Palestina passou do domínio dos Ptolomeus, do Egito, para os Seleucidas, da Síria. E aí, para unificar o império, os Seleucidas começaram a promover uma política de massificação dos povos dominados com a cultura helênica. E foi dentro dessa tentativa de massificação a partir dos imperadores da cultura que era deles, tendendo a eliminar a cultura e a religião dos povos dominados,
É dentro dessa situação que emerge quase como resposta ou como indignação o livro do Eclesiástico para falar dos valores judeus. Parte dos judeus aceitava ajeitar o judaísmo a essa civilização grega que era mais reconhecida universalmente. Mas uma outra parte queria preservar a integridade da fé e os valores ensinados no judaísmo, porque essa foi a vocação para a qual Deus chamou Israel. O judaísmo então começou a se sentir ameaçado na sua própria existência. E se alguns dentro do judaísmo não tivessem tomado essa iniciativa, como Jesus, filho de Siraque, a iniciativa de escrever sobre os valores judaicos, talvez o judaísmo naquela área, naquela região, tivesse se perdido completamente. Foi exatamente diante dessa invasão do helenismo que Jesus ben Siraque escreveu o livro para defender o patrimônio religioso, histórico, sapiencial e cultural do judaísmo, a sua concepção de Deus, do mundo e da eleição privilegiada com a qual Israel foi agraciado. Nesse livro, então, ele procura convencer os seus compatriotas de que eles possuem já na lei que foi revelada, entregue a Moisés, a sabedoria autêntica. Ben Siraque escreveu, então, nesse livro, uma espécie de uma longa meditação sobre a fidelidade hebraica. Ele procura reavivar a memória das pessoas com a história que Israel já tinha vivido e os grandes homens e mulheres sábios que tinham passado por aquela história. Ele desperta a consciência histórica do seu povo para mostrar uma identidade própria e o grande valor das tradições judaicas ou hebraicas. O autor, no entanto, não é um autor completamente intransigente. O seu livro mostra que ele já tinha assimilado alguns aspectos da cultura grega. Eu lembrei logo no início que, por exemplo, ele assina a obra, o que é um costume grego, não era um costume dos outros povos orientais. Eu também lembrei aqui na reflexão, no estudo do conhecimento do livro, que ele muito provavelmente abriu uma escola para ensinar a sabedoria que vinha do judaísmo, dos escritos judaicos, na sua casa, o que era uma característica do helenismo, do mundo grego. Então ele devagarinho também já estava assumindo. E esse caminho que é iniciado por ele escrevendo o livro do Eclesiástico vai culminar com o livro da sabedoria. Imaginem vocês que a Bíblia depois vai ter um livro que chama Sabedoria. E a palavra sabedoria estava muito presente no mundo grego. Vem de Sofia, filosofia, que quer dizer sabedoria. Então, o ápice desses escritos e dessas reflexões é o livro da sabedoria que nós já vimos anteriormente. Na verdade, os seus escritos são dirigidos a todo aquele que queira se comportar como judeu em um mundo que estava mudando rapidamente e ele não poderia perder sua identidade judaica. É uma obra de um homem conservador lúcido que quer preservar o essencial, sabendo que ele não pode ignorar completamente as situações que ele está vivendo e aquilo que está acontecendo no seu entorno. O centro do livro está no capítulo 24, em que o autor identifica a sabedoria com a lei de Moisés. Isso está em 24 e 23. Isso é importantíssimo, porque isso é o que está presente no conjunto dos 5 primeiros livros da Bíblia, que é chamado de Pentateuco. Em hebraico se chama Torá, a lei. E lá no coração do livro do Eclesiástico, ele identifica a lei, a Torá, como a sabedoria que veio de Deus. O tradutor grego quis tornar esse manual de conduta acessível a todos aqueles que em terra estrangeira, assim ele escreve no prólogo, querem instruir-se, reformar os seus costumes e viver segundo a lei, a Torá dada no Antigo Testamento. Essa identificação entre sabedoria e lei de Deus é a afirmação mais inovadora e característica do Eclesiástico. A sabedoria é a lei que Deus deu e entregou ao nosso povo. Para Siraque, a Torá é a sabedoria de Israel. Entre os livros sapienciais, este é o livro mais rico de ensinamentos práticos, apresentados como conselhos de um pai que tenta convencer verdadeiramente o seu filho. Por isso, eu recomendo veementemente, não deixe de ler aqueles livros que nós estamos aprendendo sobre eles aqui. E, sobretudo, o livro do Eclesiástico é uma leitura boa de se fazer. Ele tem muitos conselhos, pequenos conselhos, é uma leitura que flui com doçura, com suavidade, você não vai se arrepender de ler.
Eu queria terminar esse momento com a leitura do prólogo, que na verdade não faz parte do livro do Eclesiástico. Você vai perceber na sua Bíblia que o capítulo começa a ser numerado depois do prólogo. E o prólogo é a informação que a gente tem de como esse livro foi traduzido, por que ele foi traduzido e quem o traduziu. No prólogo está escrito assim, de 1 a 34, versículo 1 ao 34, depois que vem a numeração do primeiro capítulo. O tradutor grego escreveu dessa maneira: muitos e excelentes ensinamentos nos foram transmitidos pela lei, pelos profetas e por outros escritos que se lhe seguiram. E por causa disso convém louvar Israel pela sua instrução, pela sua sabedoria. E como não se deve aprender a ciência apenas pela leitura, essa já é uma crítica ao helenismo, é preciso que os amigos do saber possam também ser úteis aos de fora, tanto por palavras como por obras escritas. Foi por isso que Jesus, meu avô, olha que bonito, ele falando do avô dele, foi por isso que Jesus, meu avô, depois de ter aplicado com afinco ao estudo da lei, de ter se aplicado, estudo da lei, dos profetas e dos outros livros dos nossos antepassados, e tendo adquirido neles uma grande ciência, quis também escrever alguma coisa de instrução e de sabedoria, a fim de que as pessoas desejosas de aprender, familiarizando-se com essas coisas, pudessem progredir ainda mais em viver segundo a lei de Israel. Sois, portanto, ele está escrevendo a nós, o neto de Jesus ben Sirac, sois, portanto, convidados a ler este livro com benevolência e atenção, e a ser indulgentes, pois, não obstante todo o engenho com que nos aplicamos, parece não termos conseguido traduzir adequadamente a ênfase de certas expressões, porque as coisas ditas em hebraico perdem muito da sua força quando são traduzidas em língua estrangeira. Então ele está citando que existia um livro hebraico e ele traduziu do hebraico para o grego para quê? Para que os judeus que sabiam agora falar só a língua grega pudessem ter acesso à sabedoria, mas para que a mesma sabedoria também pudesse ser ensinada e disseminada entre os gregos. Ele diz aqui que ele teve uma base, que é a base em língua hebraica, e que ele não conseguiu traduzir toda a ênfase dos termos hebraicos para o grego. Isso não acontece, continua a leitura do prólogo, e isso não acontece somente com este livro, pois também a lei, os profetas e os outros livros são muito diferentes quando se compara a versão com o texto integral. No ano 38 do reinado de Evergetes, cheguei ao Egito e, tendo ali permanecido algum tempo, observei uma diferença não insignificante na instrução. Por isso julguei muito necessário trabalhar com cuidado e zelo para traduzir este livro. Durante esse tempo, empreguei muitas vigílias e muita ciência, a fim de concluir e publicar esta obra para a utilidade dos que em terra estrangeira querem instruir-se, reformar os seus costumes e viver segundo a lei. Tenho certeza que nós aprendemos muitas coisas sobre o livro do Eclesiástico hoje. Tenho certeza que você está carregando no coração agora a curiosidade de ler e conhecer os conselhos que esse Jesus, filho de Sirac, deixou para os judeus e que o seu neto quis traduzir para ensinar também em língua grega. Eu recomendo então que você faça a leitura paciente, calma e de maneira orante do livro do Eclesiástico. Nós terminamos com a oração que fazemos após a leitura da Bíblia. Você acompanhe conosco nessa transmissão, também rezando. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nessa meditação. Peço-te ajuda para colocá-los em prática. Minha Mãe Imaculada, meu protetor São José e o anjo da minha guarda intercedam todos por mim. Amém. E desejo que o Senhor, que nos inspira, que nos acolhe, que nos impulsiona e que nos ilumina para essas leituras sagradas, que Ele abençoe a todos nós e a você especialmente, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.